Não, eu não chamo ninguém de torcedor terceirizado. Essa pergunta tem que ser feita para quem fala isso sobre torcedores do Flamengo, do Vasco, nordestinos, pessoal da região norte que torce pelos clubes do Rio de Janeiro, especialmente o Flamengo. Na verdade, esse é o exemplo com o inverso, acho que é isso que ele está querendo dizer. É isso. Não se rotula, barrismo, babaca, enfim. Também tem que dar muita confiança, não. De vez em quando a gente dá umas cacetadas neles e depois esquece, não dá muita moral, não. Tudo bobo, os bobos. São os bobos, gente boba. Aliás, tem gente que não se conforma com o fato do time. Tem uma outra questão também do barrismo, né? Alguns caras não aceitam o fato de o time de maior torcida do Brasil não ser um time de São Paulo. Como São Paulo é o estado mais rico, tem um poderio econômico maior, tem uma população mais numerosa e tudo mais. O que eu já falei aqui antes, é um fenômeno que não tem explicação. Por que o Flamengo tem mais torcida? Porque o Flamengo nunca jogou sozinho, sempre jogou contra os outros. Por que não é um dos outros o mais popular? Por que o Flamengo? Nem dominante era de títulos e tal, né? Em vários momentos aí que a torcida cresceu. Aliás, isso é a mesma coisa, você pode falar sobre o Corinthians, né? O Corinthians ficou 23 anos sem ser campeão, continuou com a maior torcida de São Paulo. Até ganhar o título em 77. Foram 23 anos e continuou com uma torcida enorme, a maior de São Paulo. Nunca deixou de ser, mesmo sem ganhar nada. Sabe, sendo alvo de chacota durante muito tempo, algumas derrotas duras, como na final de 74 para o Palmeiras, por 1-0. A esperança vã ali na final de 75 contra o Inter, no Campeonato 76 do Brasileiro. O time também não conseguiu. Enfim, mas continuou tendo porque essas coisas não se explicam. As pessoas continuaram torcendo pelo Corinthians porque aí sim acabou. Tem um componente de hereditariedade, passa de pai para filho, mas não é só isso. Os clubes de futebol muitas vezes têm um apelo que não se explica muito, né? O Fabinho aceita sempre com a gente. Abraço, Fabinho. Bom dia, nos livramos do Mateuzinho. Mauro, você fala para dar mais chance para o Wesley, mas ano passado ele teve chance o ano inteiro. Até hoje não sabe cruzar uma bola, já deu, né? Eu nunca falei para dar mais chance para o Wesley. Eu falo que há de se ter paciência, porque é um jovem ainda. Antes de rotulá-lo como um bagre ou coisa parecida e falar, manda embora que não joga nada. Um garoto, ele entrou numa fogueira. Eu seria um responsável, um canalha, se eu chegasse aqui e ficasse rotulando o jogador como um jogador que não presta para nada, queimando o menino, sendo que ele entrou numa roubada no passado, porque não tinha ninguém. O Mateuzinho está machucado, o Varela está machucado, né? Só tinha ele, o São Paulo foi com ele. Depois, quando houve a recuperação do Varela, o São Paulo continuou com ele, mesmo quando ele ia mal, ele insistia, até pela característica dele, né? Acho que isso pesava bastante, era o que ele tinha, e aquelas oportunidades eram oportunidades para tudo ou nada, ou ele se consagra ou se queima, e muitas vezes se queimou, até porque claramente não está pronto para ser titular do Flamengo. E ele não tem culpa de a diretoria não buscar um lateral mais experiente, que seja o dono da posição, para que o Wesley entre em alguns momentos. E não como solução. Ele entra como solução. O Varela não foi bem, põe o Wesley. Tem que resolver, não vai resolver. Talvez daqui a algum tempo ele evolua e consiga atingir um outro nível. Isso é assim mesmo. Você está aqui 2 jogadores do futebol inglês que no começo as pessoas achavam que era bagre. Aqui no Brasil e lá as pessoas tinham dúvida. Harry Kane, aquele grandão, assim, meio molenga, tudo, né? Achavam que ele era bagre. Tinha gente que não levava fé nenhuma nele. Né? Não preciso falar nada sobre esse jogador. Quem acompanha minimamente sabe que se trata dos maiores atacantes do mundo. E não é só um goleador, é um cara que gera jogo, né? E o outro é o Arnold, lateral da posição do Wesley, da posição do Liverpool. No início, eu fiz alguns jogos, ele estava sendo lançado, esse cara e tal, havia uma dúvida. O cara é um dos maiores assistentes que chama, né? Do mundo. Isso. O cara dá passe para gol toda hora. Entendeu? De várias maneiras. Enfim. Joga lateral, joga no meio, faz gol de falta. Aparece em várias situações. Certamente ele, com o Klopp, depois de um tempo, era um outro jogador, diferente daquele do começo. O Kane também. É normal isso. Então, acho que ainda mais a gente aqui, a gente não pode chegar e menino que está começando e falar que o cara é um bagre. O cara é o Mateuzinho. Esse eu posso falar, eu falo e repito, é um jogador limitado, que foi acomodado no Flamengo, muito tempo ele ficou acomodado, porque ele é reserva do Rodinei e nunca ele brigou pela posição de fato, aceitou ali meio na dele e tal. Você não via quando entrava, sabe, aquele cara que quer brigar. O que eu falei agora do Gabriel, pedir passagem. Pô, tem uma briga, não, nunca teve. Quando o Rodinei entrou numa fase melhorzinha, depois muito boa até,
o Mateuzinho nunca ameaçou. E quando voltou da lesão ano passado, foi um desastre. Aquele jogo do Atlético Mineiro foi uma bobagem que o Tite fez. 2 besteiras que fizeram ao escalá-lo. Vitor Pereira, do Mundial de Clubes, e o Tite contra o Atlético Mineiro. Erros graves que ele cometeu. E foram vários ao longo dos tempos, não foram só nesses jogos. Então, esse é um jogador que o Flamengo vendeu que eu acho que no Flamengo não dava mais. Mas são anos tendo oportunidade. O Wesley entrou no ano passado, gente. E numa fogueira. Aquela confusão do Sampaoli. O time que os jogadores não gostavam do técnico, o preparador físico agrediu o centroavante. Olha só. Putz. Então, a gente tem que entender o contexto, né? Amanhã o garoto consegue evoluir, atingir um outro nível, ter um pouco mais de calma na hora de definir as jogadas, saber escolher melhor, melhorar o cruzamento, e de repente ele vira um jogador mais interessante. Então vamos ter calma com ele. Mas eu não fico pedindo para ele jogar, para ele ter chance. O que eu digo é, eu não vou engrossar o couro aqui com relação a isso, que eu acho que ele é um garoto ainda, eu acho que ele tem até um potencial, mas precisa amadurecer. E isso também, né, André? Eu posso falar porque a gente faz live com o Mauro. O Mauro já falou algumas vezes isso. Eu concordo com o Mauro e você também já falou, né? Isso não quer dizer que o Flamengo não tenha que olhar, de repente, para essa posição, né? Para trazer reforços, né? Claro, pô. Tem que ir ao mercado. Atrás de lateral direito e ponto. Né? Isso aí é... A sequência da temporada está mostrando isso com assim, muito claro, cristalino. Né? E principalmente quando tenta fazer essa combinação ali pela direita, esse revezamento pela direita ali, Dela Cruz, Arrascaeta e tal, sem um ponta ali definido. Quando o Varela tem que atacar o espaço e o Wesley lá, atacar o corredor, fazer o corredor direito, ofensivo, aí as limitações saltam aos olhos. Né? E aí o Flamengo tem que ir ao mercado, pelo menos no meio do ano. Já deveria ter ido, mas se for no meio do ano, talvez ainda dê para recuperar o tempo perdido e adaptar bem o time ao que o Tite quer, né? A segunda opção. A primeira, ok. O Varela ataca por dentro, o Luiz Araújo por fora, tem uma movimentação ali, o Arrascaeta aparece por ali, a coisa já está mais ou menos bem coordenada. Essa com o Dela Cruz tem que se acertar e precisa muito de um lateral e tem que saber contratar esse lateral. Característica, tem que ser um jogador com uma boa chegada à frente, uma boa chegada, né, à linha de fundo. Timing bom de apoio, de ultrapassagem, de chegada à frente, que aí a coisa tende a fluir melhor ali pelo setor direito. Tem um superchat do Pablo Oliva aqui, André. Trocar de técnico de 4 em 4 meses é coisa de time pequeno, não condiz com a grandeza do Flamengo. Precisamos de posturas de acordo com o tamanho do clube, sem dar ouvidos a Fla X, né, ex-Fla TT. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né, André? Mas como a gente conhece o clube também, como com o modus operandi, a gente fala. Por exemplo, eu falo, eu posso muito bem em março, em abril, dependendo de como o Flamengo entrar numa reta abaixo e demonstrar que, cara, não tenho força para mudar, eu posso estar falando, cara, eu acho que de repente o Tite. Mas hoje, a minha visão eu acho que o melhor caminho para o Flamengo, com mais chance de ganhar título, é continuidade, é continuar com o Tite e etc. Esse eu acho que é o mundo ideal. Agora, a gente sabe como é que é dentro do Flamengo, né? O Flamengo precisa de uma experiência de uma temporada completa, né? Ok, o Jorge Jesus foi porque ele quis sair, né? Ia ser, mas aí também porque ele conseguiu dar resposta muito rápida, né? Em 5 meses. Mesma coisa o Abel. O Abel só não foi demitido em 2021, lógico, ele ganhou a Libertadores, mas ele só não foi demitido até antes pelas conquistas que ele teve em 2020, que ninguém se engane. Com isso, na hora que se ele não tivesse as conquistas de 2020, na hora que ele é eliminado pelo CRB na Copa do Brasil na terceira fase, ele ia balançar feio. E depois, quando ele teve tempo para trabalhar no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras não decolou no Brasileiro, ficou lá atrás de Flamengo, atrás de Atlético Mineiro, ele também podia ter caído ali. Podiam ter trocado ele por insegurança de repente, de ir longe na Libertadores. Ele não conseguia ir longe na Libertadores de 2021. Qual foi essa segurança? Porque ele ganhou de 2020. Né? Então a coisa aqui no Brasil é muito em cima de... Se você consegue resultado rápido, você consegue ter créditos para o teu trabalho durar um pouco mais. Né? Nem sempre isso funciona, mas normalmente é o que acontece. Né? Então, assim, o Flamengo precisa dessa experiência, de uma
de uma temporada inteira com um treinador e tal. Não pode virar o hábito, a cultura e se naturalizar o Flamengo ter 2 ou até 3 treinadores todo ano.